Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ainda empolgado com a exibição de gala do Corinthians no último sábado contra a equipe do Botafogo, 2-0, o Pedrinho acabou com o jogo, Matheus Vital e Bocelli arrebentaram, novos titulares. Também vou falar sobre o time de futebol feminino do Corinthians que venceu ontem à tarde e entrou pro Guinness Book, isso mesmo. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. Vai, Corinthians! Vai Corinthians, isso mesmo, Lulu. A nossa torcedora merengue ficou empolgadíssima com a vitória do Corinthians para cima do Botafogo no último sábado por 2-0. O Corinthians venceu e convenceu e parabéns ao Fábio Carille que surpreendeu a todos ao escalar desde o início o Everaldo, o Matheus Vital e o Bocelli nos lugares do Cleison, do Sornoso e do Wagner Love. Achei que com essas alterações o time do Corinthians se tornou muito mais agressivo, muito mais intenso, muito mais objetivo e fez uma grande partida. Do primeiro ao último minuto o Corinthians foi muito superior que a equipe carioca. E quem deu show no último sábado foi o Pedrinho. O Pedrinho arrebentou com o jogo, foi o melhor jogador em campo, participou dos 2 gols, o drible desconcertante que ele deu no Gilson no primeiro gol do Corinthians foi algo de louco. Tanto é que ele jogou tão bem que o Gerson, canhotinha de ouro, pediu a convocação do Pedrinho para a seleção brasileira principal. Lembrando que o Pedrinho, na última sexta-feira, foi convocado para a seleção brasileira olímpica. Com a vitória de sábado, o Corinthians diminuiu para 5 pontos a desvantagem em relação ao líder Santos. Realmente o Corinthians, depois da parada da Copa América, o Corinthians voltou muito bem e o Corinthians ocupa agora a 6ª colocação com 27 pontos. E o Corinthians só não está em 5º lugar porque ontem, no jogo entre São Paulo e Ceará, que foi a estreia do Daniel Alves, um jogo de festa, o São Paulo que vencia a partida por 1-0, aí no segundo tempo o goleiro do São Paulo, o Thiago Volpi, deu uma voadora dentro da área em cima do centroavante do Ceará, o Felipe Cardoso, pênalti claro, todo mundo que estava no estádio viu, mas o juiz não viu e muito menos o VAR. Acho que o VAR estava de folga ou o VAR não quis estragar a festa são paulina. Ah, se fosse em Itaquera. E ontem à tarde as meninas do Timão deram show e golearam a Ferroviária por 4-0 com 2 gols da Giovanna Crivellari, 1 gol da Gabi Zanotti e 1 gol da estreante Maiara. E com esse resultado, as meninas do Timão continuam na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Antes da partida, o Corinthians anunciou o desligamento da zagueira Mônica. Mônica, que foi titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, ela vinha ficando no banco de reservas desse time, porque a Pardal e a Mimi vem jogando muito essa dupla de zaga, e a Mônica, que é uma zagueira muito experiente de nível de seleção brasileira, não tinha espaço, e a Mônica, em comum acordo com o Corinthians, resolveu rescindir o contrato, e agora ela vai tentar a sua carreira no exterior. Mas o mais importante da vitória de ontem, sem dúvida nenhuma, foi que com esse resultado, o Corinthians entrou para o Guinness Book, isso mesmo, o Corinthians igualou a equipe do The New Saints no País de Gales, com 27 vitórias consecutivas. O próximo jogo das meninas do Timão será contra a equipe do São José na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, na Fazendinha pelo Campeonato Brasileiro. Alguém duvida que o Corinthians vai ampliar esse recorde? E o final de semana não foi nada bom para a categoria de base do Corinthians. O Corinthians acabou perdendo a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 no último sábado. Perdeu para o Flamengo por 2-1 lá em Cariacica, Espírito Santo. Primeiro gol do Flamengo estava impedido. E no Sub-23 o Corinthians se complicou ao empatar fora de casa com o Nacional em 0-0. Agora precisa, na última rodada, vencer o Desportivo Brasil e torcer para uma combinação de resultados para se classificar para a próxima fase da Copa Paulista. E ontem, pelo Sub-20, Campeonato Paulista Sub-20, o Corinthians acabou empatando em casa na Fazendinha com o São Paulo em 2-2. Mesmo assim, o Corinthians se encontra na zona de classificação. E o basquete do Timão conseguiu uma grande vitória fora de casa na última sexta-feira, 73-69 contra a equipe do Rio Claro. E com esse resultado, o Corinthians se manteve na liderança do Grupo B na competição. O destaque do Timão foi o pivô norte-americano David Nesbitt, com 12 pontos, ele foi o cestinha do Timão e ainda mais pegou 6 rebotes. O próximo jogo do Corinthians será no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, contra a equipe do São José.
Por hoje é só, eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!